Olá, alvinegros! Estamos aqui nessa sexta-feira, dia 15 de dezembro, e hoje vamos com um bate-papo alvinegro, com notícias, com informações sobre o Figueirense, porque esse é o nosso mercado aqui da Grande Florianópolis. Então estamos no ar pela Top Web TV com esse grande programa do bate-papo alvinegro. Como todos sabem, nessa sexta-feira, uma sexta-feira maravilhosa, o sol brilhou praticamente o dia todo, em alguns pontos aí choveu, mas nada que tire aí o ânimo da galera, porque o final de semana já está chegando, já está se aproximando, e é claro, você curte, você acompanha aqui com a gente pela internet, pelo Facebook, pode compartilhar, pode fazer suas perguntas, seus comentários, e a gente vai estar aqui fazendo esse programa em conjunto com vocês. Hoje, dia 15, é dia do jardineiro, então vou mandar um grande abraço para o pessoal que cuida lá do gramado do estádio Orlando Scarpelli. Eu tive lá essa semana, né, o Figueirense está mudando o seu gramado e o gramado está ficando muito lindo, então já deixar um grande abraço e, é claro, estender a todos os jardineiros pelo seu dia de hoje. E no programa hoje vamos ter diversos assuntos, vamos falar sobre as renovações dos contratos aí dos jogadores, negociações que o Figueirense fez, contratações, já anunciaram aí uma contratação, e também vamos falar da Copa do Brasil, porque já tivemos aí o sorteio e, é claro, vamos ter um programa todo especial também em função do futebol feminino. Futebol 7 foi campeão mundial o Figueirense na semana passada, no final de semana, então a gente vai ter uma matéria bem legal a respeito disso aí. E com o apoio aqui, é claro, das produções do Jacredir e do Ricardo, a gente vai fazer esse programa nesta sexta-feira. Então, já para iniciar, nós temos aí o vídeo das meninas que foram campeãs mundiais futebol 7 feminino. O torneio foi disputado lá em Curitiba, né, no Paraná, e o Figueirense então conseguiu trazer esse torneio, esse título inédito aqui para o estado, para o time do Figueirense, que já está inspirando outras meninas a fazerem e praticar o futebol também. Então vamos com a primeira parte do programa. Olá pessoal, estamos aqui no estádio Orlando Scarpelli e vamos entrevistar a nova campeã mundial de futebol 7, a goleira Luísa. Estou aqui na companhia também da repórter Lulu, que a gente vai entrevistar. Antes de mais nada, quero dar o parabéns por esse grande título que está trazendo para Florianópolis, para o clube do Figueirense, né, campeão mundial de futebol 7 feminino. E como é que foi essa conquista? Como que foi essa viagem? Como é que vocês conseguiram se reunir, formar o time e fazer essa viagem? Bom, a gente já vem trabalhando há bastante tempo, participando de campeonatos e torneios aqui em Florianópolis, e de repente surgiu a oportunidade de a gente participar do Mundial. Não tínhamos financeiro para isso, mas arrecadamos fundos, fizemos rifas, pedimos apoio aos patrocinadores, apoiadores e amigos, para a gente estar indo para o Mundial agora de clubes e trazendo esse título para Florianópolis. Quem que se inspirou mesmo a ser jogadora? Bom, eu não tive um ídolo, assim, uma inspiração. Na verdade, foi sempre amor ao esporte, né? Sempre pratiquei esporte, já passei pelo balé, como toda menina inicia, né? Já passei pela ginástica, ping-pong, natação, mas independente de todos os esportes que eu passei, eu rodava e parava no futebol, né? E outra curiosidade também é que eu sempre joguei na linha, sempre fui atleta de linha. E de uns 2 anos pra cá, eu comecei aquela brincadeira de jogar no gol. E aí, me destacando, acabei gostando, e agora é ali embaixo das 3 traves que eu me encontrei, né? E antes de você ser jogadora, o que você era? Olha, na verdade eu sempre fui atleta, sempre fui em outros esportes, como eu já falei, mas eu também estudo e trabalho. Não, a gente não consegue viver só do futebol aqui no Brasil hoje em dia, né? Mas a gente tenta conciliar, trabalhando, estudando e fazendo o que a gente mais gosta, que é jogar bola, né? O torneio começou num dia, né, na sexta-feira, se eu não me engano. Vocês chegaram lá poucas horas antes de iniciar a partida e o resultado já veio um resultado expressivo, uma goleada. A partir daquele momento, vocês começaram a acreditar no título ou já antes mesmo do começar o campeonato já visualizavam isso?
Na verdade, a gente saiu aqui de Florianópolis, né, a gente fez tudo o que fez com a intenção de chegar no Mundial e trazer esse título. Mas a gente saiu aqui de Florianópolis na sexta-feira, 6 horas da manhã, todas as meninas, a gente foi tudo em carros particulares, né, e chegamos lá por volta de meio-dia e nosso primeiro jogo era às 15 horas da tarde. A gente fez uma partida excelente, a gente conseguiu impor nosso estilo de jogo e na primeira partida a gente já conseguiu sair com a vitória, né. Retornamos então, essa é a primeira parte que a gente tem com a Luísa, a goleira, ela que foi eleita a melhor goleira do torneio, ela também foi campeã com a seleção brasileira, ela que é a goleira da seleção brasileira Futebol 7. Então essa é a primeira parte, a gente aí durante o programa vamos transmitindo e vamos passando mais vídeos para vocês. Agora vamos falar sobre as renovações, né? E essa é uma das pautas aí do nosso programa de hoje. A gente vai estar falando sobre os jogadores que o Figueirense renovaram o contrato, como está sendo essa formulação para o time do ano de 2018. A gente lembra que o Campeonato Catarinense começa já em janeiro, porque vamos ter a Copa do Mundo, então é um calendário todo especial para o ano de 2018 e o Figueirense não pode demorar muito para formular o seu time. O primeiro jogador que eu trouxe aqui foi o Zé Antônio. Vou detalhar mais sobre o que ele fez durante o ano, né? O Zé Antônio, que é um jogador de meio de campo, tem 33 anos e ganhou mais um ano aí de contrato com o Figueirense. E esse ano ele fez 29 jogos, ele já chegou para a Série B, né? Um jogador que veio lá naquela formulação de um novo time, na transição do Campeonato Catarinense para a Série B. O Zé Antônio, então, é esse primeiro jogador. Fez um gol de falta no estádio Orlando Scarpelli. Ele chuta muito bem, mas conseguiu fazer só um gol de falta. Contrapartida, ele levou 16 cartões amarelos durante a competição. Não teve lesão, o desfalque dele no time foi por esse excesso de cartões amarelos que ele teve durante o ano, né? E foram 2 expulsões porque levou 2 cartões amarelos no mesmo jogo. E um detalhe, porque o adversário foi o mesmo. No primeiro turno ele foi expulso contra o Boa, né? Levou 2 amarelos. No primeiro tempo, inclusive, ainda no primeiro turno. E no segundo turno, 2 amarelos contra o Boa. E essa aí o Figueirense, então, ficou com um jogador a menos. E como foi o ano todo bagunçado, não fez um bom campeonato. Acho ele um jogador muito afobado às vezes, vai com muita vontade e isso acaba gerando um pequeno problema, que é exatamente esse excesso de cartões amarelos. É claro que a composição do time ali estava errada, né? Então a marcação não encaixava e o Zé Antônio fazia muitas faltas e muitas delas realmente passíveis de cartão amarelo e por isso esse excesso de cartão amarelo. Acho ele até um bom jogador, mas vai ter que se monitorar, policiar, principalmente dentro de campo, com essa relação dele, principalmente com cartões amarelos. Outro jogador que teve o seu contrato renovado foi o João Paulo, né? Até muitos torcedores não vão lembrar dele, porque ele chegou lá no início do ano, teve uma lesão séria, né? Ele é um jogador de 31 anos, chegou como lateral esquerdo, mas acabou atuando como meio de campo, e eu acho que essa função que ele vai exercer no próximo ano. Não acredito que ele vá atuar no lado esquerdo como lateral, claro, numa eventualidade ele vai sim atuar, mas a posição dele agora é meio de campo e eu acho que essa seria a função dele no time que será montado. Ele tem 10 jogos, como eu falei, ficou praticamente o ano todo no departamento médico, fez uma cirurgia no joelho, né? Então essa lesão tirou ele, essa lesão foi lá no primeiro jogo, no único jogo da Copa do Brasil, lá no Acre, um campo muito ruim, ele veio de lá lesionado, o Figueirense desclassificado, o Figueirense então perdeu 2 vezes, porque ele é um bom jogador, é um jogador clássico aí de meio de campo, né? Tem o domínio, é um jogador experiente e pode estar contribuindo para o time do Figueirense nesse ano que vai ter aí um calendário apertado, né? E vai ter também competições importantes
e é claro, já vamos visar o campeonato mais importante do Figueirense nesse ano, do próximo ano, né? Já estamos no final do ano, 2018, é a Série B, é o retorno à elite do futebol brasileiro. O Figueirense, então, com o João Paulo, ganha experiência no meio de campo, já não vai ter mais aquela explosão, aquela velocidade. Ele nunca foi um jogador velocista, mas eu não acho ele um jogador de boa classe e que pode também estar aí dando uma maestria no meio de campo do Figueirense. O João Paulo é outro, então, um jogador que renovou seu contrato com o Figueirense. Agora, então, vamos para o segundo vídeo das meninas do Futebol 7. A gente está comemorando com elas aqui esse título mundial do Futebol 7 feminino que foi conquistado no estado do Paraná. Uma história interessante. A gente acompanhou aí com a Luísa e depois a gente conversou com os técnicos e você está acompanhando aí então a história do Futebol 7 feminino do Figueirense. E todo mundo da sua família aceita você ser jogadora? Olha, em relação à família, graças a Deus eu tenho todo o apoio, desde o começo, desde que eu comecei a fazer esporte. É fundamental, meus pais, meus irmãos estão sempre indo, inclusive nos meus jogos, né, assistindo. Às vezes eu nem preciso pedir, eles mesmos já se mobilizam e vão lá, vão assistir nossos jogos. E agora também na final, no domingo, eu pedi para minha família vir assistir, né? Mas como era longe e tal, o jogo também era muito tarde, acabou vindo só minha mãe. Mas independente, assim, quem ficou em casa estava torcendo por mim, além dos amigos e o pessoal do clube, todo mundo estava incentivando e torcendo bastante pela gente. Vocês foram campeãs de forma invicta, né? Fizeram uma final contra um time do Peru. O jogo do Figueirense o Figueirense começou mal na partida, o time do Peru foi dominando. O Figueirense fez o primeiro gol e quando estava melhor na partida, estava dominando, também tomou o gol, terminando empatado. A decisão foi para os pênaltis e aí você agarrou o pênalti, né? Em qual momento você viu que era possível chegar ao título e vencer o time do Peru? Bom, desde o primeiro momento, desde a primeira partida até a última partida, a gente foi com a intenção de trazer o título. Então a gente foi matando um leão por dia. E a gente já estava muito desgastada fisicamente, psicologicamente, eram muitos jogos, um espaço de tempo muito pequeno para a gente poder descansar. Mas independente disso, a gente botou a cabeça no lugar para poder ir para uma final e fazer aquela final que foi teste para cardíaco, né? Como o pessoal vem dizendo. Mas assim, no tempo normal, a gente realmente saiu abrindo o placar. Era pra gente ter dado uma segurada ali, não ter forçado muita bola, a gente acabou se emocionando um pouco e acabamos sofrendo o gol, né? No empate ali, a cabeça já estava, meu Deus, se a gente tomar, meu Deus, se a gente fizer. Então a gente tentou pelo menos manter ali o nível do jogo para levar para o shootout, né? Que no caso no futsal não é pênalti. E aí, após o shootout, a gente começou batendo no shootout. Graças a Deus a Marina deu a cavada ali, ousada dela. E na hora que eu fui pra defesa, que era a última, ou era pegar ou pegar, né? Eu só pensava, minha mãe veio de tão longe pra assistir a gente ser campeão mundial, eu tô na obrigação de pegar essa bola. Então, aí, graças a Deus, consegui pegar, a gente sair com o título. Para quem não sabe, né, o time de futebol feminino é uma parceria em Figueirense com Paula Ramos. Vocês já têm esse time há mais de quase 2 anos, ou há mais de 2 anos. Treinam lá no Paula Ramos. Como que é esse dia a dia de treinamento de vocês? Bom, a parceria com o Paula Ramos, né, que na verdade era Veneno, aí a gente conseguiu firmar essa parceria com o Paula Ramos e agora também com o Figueirense. Mas o Veneno em si já existe há mais de 6 anos ali. Outras meninas que ajudaram a fundar o time, né? Eu entrei faz 2 anos, mas eu já conheço todo o histórico delas. Inclusive a gente é até amigas ali. A gente treina 2 vezes na semana. Agora por conta do Mundial a gente acabou treinando mais vezes, dava ali de 3 vezes na semana, cuidando da alimentação. Mas era uma rotina pesada, assim, era treinos intensos, principalmente nas sextas-feiras, porque sexta-feira o que todo mundo faz aqui em Florianópolis? Vai pra balada, né? A gente tava lá treinando, se dedicando, se esforçando para fazer valer a pena. Então essa é a segunda parte aí da nossa entrevista, fizemos aí um programa especial com as meninas do Futebol 7. Já quero agradecer então o Luciano Reis, que está nos assistindo pelo Facebook, também o Roberto Júnior, torcedores, amantes de futebol, todos os dois.
acompanhando esse nosso bate-papo alvinegro. Então, a gente está fazendo hoje, então, além de apresentando o futebol 7 feminino do Figueirense, a gente está aqui falando sobre as renovações que o Figueirense fez para o próximo ano, no ano de 2018. E a gente vai continuar aqui porque o próximo jogador é o Marco Antônio, um jogador de meio de campo, 33 anos, ele já chegou aí na Série B em andamento, né? Foi bem diferente aí do Marco Antônio da sua primeira passagem. Ele sabe disso, ele frisou isso no momento e agradeceu essa nova oportunidade que o Figueirense está dando a ele de mais uma vez estar ele no meio de campo do Figueirense e retribuindo porque a torcida recebeu ele muito bem e ele quer dar essa contribuição para o Figueirense. Acho ele um jogador de grande futebol e pode sim estar contribuindo para o Figueirense caso ele volte a ser aquele Marco Antônio. Esse Marco Antônio teve muitas lesões, um problema sério é que o Marco Antônio sofreu nesse ano. Mas né, a gente comenta aqui, jogadores figueirenses sofreram muito com lesões. Isso porque estavam correndo, marcando errado, e isso fazia com que o desgaste dos jogadores figueirenses era maior. A gente era visível que chegava metade do segundo tempo, o Figueirense já não conseguia mais responder fisicamente, exatamente em função disso. Né? O time estava correndo errado dentro de campo e isso acabou prejudicando. Então o Marco Antônio, 33 anos, já não é mais um jovem, mas ele também consegue aí administrar muito bem essa questão dentro de campo. Tem 17 jogos na Série B pelo Figueirense e um fator importante é porque ele não recebeu nenhum cartão amarelo, né? Então, como a gente fala, ele realmente é um jogador muito clássico e consegue dar esse dinamismo para o meio de campo do Figueirense. Figueirense que trouxe ele do Náutico novamente para essa função e essa cabeça pensante, ele desarma e tem um bom passe, consegue dar essa velocidade, não de conduzir a bola, mas de passe. O Marco Antônio, então, se não sofrer com lesão, como foi nesse ano, e acredito que essa preparação dele seja melhor, está entrando aí no início, vai fazer toda a preparação física com os demais atletas, então a tendência é que Marco Antônio até responda mais, melhor de si nesse próximo ano, nessa próxima temporada de 2018. O outro jogador, Jorge Henrique, esse já é um jogador veterano, 35 anos, atacante, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, um jogador muito experiente e principalmente aí no final do ano deu uma resposta positiva para o torcedor do Figueirense. Acho que até em função desse final de ano que houve esse novo contrato com o jogador, porque também no início não rendeu o que era esperado. Então Jorge Henrique é um jogador que fez 24 jogos com a camisa do Figueirense, marcou 4 gols e também sofreu com uma série de lesões aí durante esse período. Em muitos momentos eu vi ele correndo bastante, se desgastando, marcando, se doando para o time, principalmente na reta final. E como eu falei, então por isso há essa renovação de contrato com o Jorge Henrique. O torcedor ficou meio dividido, né? Muitos gostaram, alguns não. Algumas pessoas, eu tive a informação, né, e conversei com alguns, eles disseram que não renovariam com o Jorge Henrique. O fato é que futebol para a Série B ele tem e pode sim também contribuir, principalmente na armação das jogadas. Ele muitas vezes acabou construindo essas jogadas pela lateral do campo. O Jorge Henrique, outra renovação. A gente analisar essas renovações do Figueirense, poucas delas foram com jogadores de pouca idade, né? Acima praticamente de 30 anos todo mundo. Então realmente o Figueirense pode sofrer com isso, né? E esses jogadores experientes, devido à Copa do Mundo, a gente vai ter muitos jogos um em cima do outro. Então o Figueirense pode estar penando um pouco nessa preparação, nessa parte física. Mas acredito que o Jorge Henrique não vai ter grandes problemas, é um jogador que se cuida, né? A gente percebe isso pelos treinamentos, se dedica e dentro de campo
também mesmo com 35 anos, correu bastante e se doou para o time do Figueirense. Eu tenho outro jogador aqui também que renovou o seu contrato, um jogador de 28 anos, então é um pouco diferente desses primeiros jogadores que a gente falou, e é o Abuda, de 28 anos, meio de campo, um volante clássico, né? Chegou no final do campeonato, fez 8 jogos e apenas uma derrota com ele em campo o Figueirense sofreu. Nesses 8 jogos, o Figueirense só perdeu uma vez, então é um ponto positivo para ele nesse quesito. Outro ponto importante também, que levou pouco cartão amarelo, mesmo sendo um volante, um jogador para destruir as jogadas, né? Essa é a primeira função de um jogador dessa posição, um volante, é destruir as jogadas e aí depois sair com qualidade, sair com rapidez. E o Abuda então levou apenas um cartão amarelo e aí está um ponto positivo para ele. A gente vai ter que aguardar um pouco mais, né? Qualidade ele tem, mas 8 jogos, o Figueirense já estava vivendo uma situação diferente antes de ele entrar, então uma outra situação. O Abuda chegou junto com os investidores, ele que veio para ser titular e teve seu contrato renovado com o Figueirense. Espero que ele continue nessa média aí, apenas uma derrota em 8 jogos. Então o Figueirense, caso mantenha essa média com ele em campo, terá bons frutos e bons resultados com ele em campo. Daí a gente, agora partindo já para os jogadores menos de 30 anos, e talvez o mais novo, o mais jovem que renovou o seu contrato, foi o Renan Mota, 26 anos. Ele fez 19 jogos, é um jogador de meio de campo, um jogador habilidoso, um meia atacante, né? Quando entrou e teve a oportunidade, teve a sequência, né? Quando ele entrou no Figueirense, ele jogava uma partida, jogava meio tempo, não conseguiu dar sequência. Com o Milton Cruz, conseguiu essa sequência e foi fundamental em algumas partidas do Figueirense. Outras, ele passou despercebido, ficou desligado, mas mostrou muita qualidade quando jogou bem, né? Então, Renan Mota, aí mais um jogador que está aí no meio de campo do Figueirense. Levou 4 cartões amarelo e também, como os demais, sofreu aí com lesão durante o ano todo no Figueirense. Então essa preparação física que vai começar ali para o dia 2 de janeiro, acho que é essa a data de apresentação do elenco alvinegro, vai ter que ser muito bem feita, né, porque o ano promete uma intensidade bem grande e esperamos que não se repita essa sequência aí de lesões que o Figueirense teve durante o ano todo. Então, vamos para mais um vídeo aí das meninas do Futebol 7, o terceiro vídeo, em comemoração, em homenagem a elas por esse grande título, esse grande feito, o Figueirense campeão mundial do Futebol 7, disputado lá no Paraná, e essas meninas realmente superaram e trouxeram com muito orgulho esse título para Florianópolis, para a cidade, para o clube e para a torcida do Figueirense. E por que você quis ser jogadora? Então, como eu sempre pratiquei esporte, eu sempre tive ali um pezinho no campo, né, como diz o outro. E eu sempre participei de escolinhas com meninos, né, sempre foi com meninos, era difícil achar, difícil não, até hoje ainda é difícil achar escolinha de futebol feminino, mas sempre fui bem aceita e por conta disso, por ser aceita nos outros locais, por ser aceita dentro da minha casa, por jogar futebol, por praticar esportes e ser menina e jogar futebol, eu acabei me empenhando e até hoje eu tô no ramo de atleta. Essa conquista, né, do título da melhor goleira que tu também recebeu, o que significa isso daqui para frente agora para ti? Bom, essa conquista para mim foi muito importante, como as outras também durante o ano. Daqui para frente é continuar batalhando para não deixar o nível cair
e dizer que é fundamental, assim, o pessoal que acredita no futebol feminino, o pessoal que incentiva, apoia, que não desistam, né? Porque a gente está lutando não só para defender o título pelo Veneno, pelo Paula Ramos ou pelo Figueirense, a gente está lutando para alavancar o futebol feminino aqui em Florianópolis, Santa Catarina e no Brasil também, né? Com esse título, qual é o futuro agora do Figueirense Paula Ramos no Futebol 7? Vocês ganharam premiação, vão disputar um outro torneio? Bom, com esse título do Mundial, a gente ganhou 15 passagens aéreas para Buenos Aires para disputar o Sul-Americana no que vem. E a princípio é o primeiro campeonato que a gente tem em vista, né? A gente está esperando ainda sair o calendário das outras federações, da confederação também, para poder estar se planejando para 2018. Aproveitar o momento, então, fazer os agradecimentos, né? Já te agradeci pelo título, te agradecer pessoalmente pela simpatia, tu ter recebido muito bem. Aproveita então mandar um recado e os teus agradecimentos. Bom, primeiramente queria agradecer a Deus, né? Pelo título, pela oportunidade, por esse ano que foi maravilhoso. A gente encerrou o ano de 2017 literalmente com chave de ouro, né? Agradecer minha família, agradecer minha mãe, meu pai, meus irmãos que estão sempre apoiando e incentivando, e independente de estar com alguma dor, psicológico abalado, e mesmo assim, não, filha, tem que ir, vamos tentar, sempre dando o máximo para poder ajudar a gente, até o time. E agradecer nossos parceiros, né? Primeiramente o Paula Ramos, agradecer o seu Geraldo, que abriu as portas do Paula Ramos pra gente, sempre recebeu a gente muito bem. Agradecer a Kai Sports, o Kaine, que sempre está dando um suporte incrível para as atletas que vem se machucando no decorrer do ano. Agradecer a Clínica Una também, a nossa amiga Amanda, que vem também sempre ajudando as atletas na recuperação física delas. E no mais é isso, agradecer a todo mundo que comprou nossas rifas, que ajudou, apoiou, nem que seja um boa sorte, não desistam, isso tudo foi fundamental para a gente trazer o título aí pro clube. Vale lembrar então, quem quer ajudar com patrocínio, é importante, fundamental estar ajudando esse esporte que surgiu, que trouxe esse título para Florianópolis. Então pode buscar o pessoal do Paula Ramos, o Veneno Futebol Clube, para estar colaborando. Aí tem uma viagem já programada para o ano que vem e um ótimo espaço para estar empreendendo e ajudando vocês. Vale quem puder estar ajudando a gente, patrocínio, apoio, qualquer apoio ali, seja financeiro, seja com a bola, com qualquer material, a gente está aceitando. O futebol feminino a gente ainda está engatinhando, mas se Deus quiser, com parceiros, patrocinadores que acreditam no esporte, que acreditam na gente, no time, a gente vai conseguir alcançar voos maiores ainda. Certo, muito obrigado, então até a próxima. Então essa aí foi a Luísa, eleita a melhor goleira do mundo no campeonato mundial, ela que é goleira do Figueirense, o Figueirense que fez uma parceria com Paula Ramos, e as meninas treinam lá no Paula Ramos, treinam em outro campo também, então por isso que é Figueirense Paula Ramos, né? Então realmente a gente agradece demais a Luísa por ter conquistado esse título, trazer esse título para a torcida do Figueirense, um título importante, então realmente foi um prazer enorme conversar com ela, uma simpatia, tratou todo mundo super bem, trouxe lá as medalhas, os troféus que ela ganhou como melhor goleira do mundo, as medalhas de campeã, tanto pelo Figueirense quanto pela seleção brasileira. Então a Luísa se destacando dentro e fora dos gramados. A gente lembra que o futebol feminino não é muito valorizado aqui no Brasil, e realmente essas meninas fizeram aí mágica para poder fazer essa viagem. Venderam rifas, fizeram vaquinhas, todo mundo contribuiu da melhor forma possível. Inclusive fiquei sabendo que o jogador Guilherme Siqueira deu uma contribuição para que elas pudessem fazer essa viagem para Curitiba. Elas trabalham, elas não vivem exclusivamente do futebol, do esporte, então realmente a gente tem essas meninas apaixonadas aí pelo futebol. Deixar um grande abraço para o meu amigo Agnaldo, ele que está aí acompanhando, um grande zagueiro nas peladas aí que a gente joga, um grande profissional do rádio, então deixar um grande abraço a ele que está nos assistindo via Facebook. Também a Cristiane está ligadinha com a gente e estamos aí dividindo, compartilhando com vocês e trazendo as melhores matérias e as informações sobre o Figueirense aqui pela Top Web TV no Bate-Papo Alvinegro. Vamos continuar, porque agora a gente já falou das renovações e a gente vai falar agora dos jogadores
que estão negociando a sua permanência ainda no Figueirense, e a gente tem alguns jogadores importantes desse ano que não acertaram sua renovação ainda para o próximo ano. Eu até entrei em contato hoje lá com o Guilherme, o assessor de imprensa do Figueirense, é o Guilherme e o Ronaldo está de férias, então ele está dando todo o suporte para a gente, ele está ligado também com a gente aqui no Facebook, nos assistindo, o bate-papo alvinegro, deixar um agradecimento, porque foi ele também que marcou e agilizou para a gente estar conversando com as meninas do Futebol 7, e agradecer essa parte então do Figueirense, assessoria de imprensa. Vamos falar sobre os jogadores que estão negociando com o Figueirense. O primeiro nome é do atacante André Luiz, ele que foi o último jogador a chegar no elenco, naquele elenco que a gente falou lá de 69 atletas no programa passado, ele foi o 69, né? Então o André Luiz, um atacante, 23 anos, revelado pelo Botafogo, tem passagem por alguns clubes de menor expressão no futebol brasileiro, chegou então como ser o centroavante do alvinegro para fazer uma sombra ao Hernan, que naquele momento era o titular. Fez 6 jogos, 2 gols importantes para o Figueirense, né? Nesse ano, além do Figueirense, ele foi o artilheiro da Série C, então ele chegou com uma certa credencial, o André Luiz. Há um desejo tanto do atleta quanto do clube que ele permaneça para 2018, mas não é tão simples assim, isso porque o Botafogo, lá que detém os direitos deles, do André Luiz, está negociando ainda com o Figueirense esse empréstimo para o próximo ano, então não tem a situação definida ainda o André Luiz. O outro jogador que também não tem situação definida é o Hernan, então são os dois atacantes do elenco, né? Os dois centroavantes. Só que o Hernan, um jogador de 30 anos, ele que não era conhecido no futebol nacional, o Figueirense deu essa expressão para ele um pouco mais de nome, porque ele marcou 12 gols, terminou como o artilheiro do time nessa Série B, em alguns momentos até vice-artilheiro, lutando pela artilharia da competição, o atacante Hernan. O Hernan é um jogador muito querido pela torcida, por essa dedicação que ele deu, ele se doava bastante dentro de campo, né, e fazia gols, é um jogador que sabe fazer gols, e eu acho importante o Figueirense renovar com ele. O que está pegando aí para sua renovação? Que ele quer uma renovação de 2 anos e o clube quer apenas 1 ano de renovação de contrato. Então isso aí é que está pegando no momento e que as partes ainda não chegaram a um acordo. Vou dizer que já esteve mais perto de fechar. Hoje eu vejo essa negociação um pouco mais distante, um pouco mais fria, e acredito que o Hernan talvez tenha a possibilidade de não renovar com o Figueirense. Ele é um jogador que se destacou, né, tem times de olho aí, e quem sabe, né, e se não for a vontade, eles não vai ficar com o Figueirense para a próxima temporada, que eu acho um desperdício, porque ele mostrou que consegue sim ser titular, consegue estar ali brigando com os atacantes do Figueirense. Vale lembrar que quem veio para ser o homem referência foi o Zelov, não conseguiu aplicar seu futebol. O Figueirense tem um contrato com o Zelov de mais 1 ano, né, até final de 2018, e pode ser que queiram estar usando o Zelov no lugar do Hernan, que eu acho que pelo que passou em 2017 seria um erro da diretoria do Figueirense. Mas a gente está aqui para comentar, para falar, né, e realmente a gente vai deixar essa parte para a diretoria do clube. E aí a gente tem mais um jogador que está negociando, e essa negociação é muito mais difícil do que as outras, porque eu estou falando do zagueiro Marquinhos, ele que foi pego aí no exame antidoping, está suspenso por 1 ano, né? Então realmente ficou bem difícil aí para o Marquinhos. Ele entrou com recurso, só que o Tribunal de Justiça Desportiva fechou, não julgou esse ano, vai julgar só o ano que vem, o que se tornou ainda mais difícil a sua renovação para estar dentro de campo. Acredito que o Marquinhos deva assumir algum papel, alguma função dentro do clube, pela identificação que ele tem com a cidade, com o time,
Então, eu realmente acho que o Marquinhos, a tendência que caso continue assim, ele assuma algum departamento, alguma atividade dentro do clube do Figueirense, porque a situação dele de campo, né, ele já é um jogador que tem uma idade para o futebol já avançada, já está aí partindo para o final da sua carreira, o zagueiro Marquinhos, e ficar esse um ano parado seria muito ruim, tanto para ele quanto para o Figueirense ficar nessa espera, nessa expectativa de um possível retorno. Então acho que pede-se um jogador e ganha-se uma pessoa dentro do clube, porque o Marquinhos tem essa identificação com o time, com a cidade e principalmente com a torcida. Então agora vamos para o último vídeo lá do Futebol 7. Agora a gente vai estar falando com o técnico e auxiliar, vamos estar falando com o André e com o Emerson, eles que foram os comandantes desse título importante, do título mundial do Figueirense. Estamos aqui então com o técnico e auxiliar, o André e o Emerson. Como que foi essa conquista, levar essas meninas a esse título mundial? Isso é fruto de um trabalho já de longo tempo, né? Que a gente vem fazendo, vem trabalhando bastante. E eu acho que é a coração de um trabalho que a gente vem fazendo muito árduo com as meninas. A gente sabe que tem muita dificuldade de futebol feminino, então acho que foi um título para coroar realmente. Levar elas para uma competição assim desse nível pra gente chega no nosso ápice, né? Então a gente se preparou bastante aí ao longo desse tempo para disputar as condições mais fortes, né? E apareceu essa competição que é super importante e é extrema felicidade. Tu tá só participando já é uma conquista, né? E tu levar o título ainda é mais glorioso ainda. Você já tinha participou de algum torneio internacional? Não, realmente foi o primeiro torneio internacional que a gente participou. Acho que é o primeiro torneio internacional realmente da modalidade. Então houve esse convite por ser o Figueirense, né? Nessa visibilidade toda. E houve convite, a gente aceitou prontamente. E foi pro campeonato, se preparou bastante, conseguimos trazer o título. No papel de auxiliar do técnico, também serve aí como o psicológico das meninas ali, cuidando para que elas entrem em melhor forma dentro de campo? Com certeza, né? A gente fomos só nós dois, né? De comissão técnica, então a gente tem que fazer tudo, né? Nós somos o psicólogo, nós somos o fisioterapeuta, a gente é o pai, um amigo, tem que fazer tudo o papel. Então, mas a gente prepara bastante ela psicologicamente, né? A gente faz alguns trabalhos de concentração, pré-jogo, para elas entrarem um pouco mais focadas, mais calmas, né? Porque como é uma competição de grande importância e muitas nunca tinham jogado, né? E isso pesa bastante. Então, esse papel é do auxiliar. Deixou elas prontinhas para o André, só administrar. Vocês chegaram lá e já praticamente dentro de campo, entrando em campo, né? Faltaram 3 horas para começar o primeiro jogo. E veio uma goleada, o time terminou de forma invicta. Esperava esse rendimento todo? A gente sabe que é complicado, né? Chegar no dia do jogo, mas o aporte financeiro conta muito. Então a gente chegou já em cima do laço e a gente imaginava que seria realmente um jogo pegado, jogo difícil. E o rendimento delas realmente surpreendeu assim, a gente. Então mostrou que elas realmente estavam querendo, focadas naquilo. E já começar de goleada já tirou um peso das nossas costas. E a gente sabia que coisas boas estariam por vir. O jogo mais difícil foi o da final? Com certeza, né? Foi digamos que a equipe do Peru, elas jogavam muito fechado. E o contato delas era muito veloz, né? Então a gente estava com muito receio de às vezes achar um passe errado ali e acabar tomando um contra-ataque, fazendo um gol, e na marcação delas era muito efetiva. Então a gente ficou muito receoso, porque não vai, faz. Acabamos não arriscando tanto, né? Saímos na frente, acabamos tomando um empate em uma bobeira nossa. E ficou ali, a gente continuou apertando, mas como elas eram muito competentes na marcação, a gente não conseguiu fazer o segundo, né? Daí tivemos que... Quero já dar parabéns para vocês, já dei parabéns para a Luísa também por esse título importante, né, para a cidade, para o time, para o Clube Figueirense, campeão mundial de futebol feminino, né? Lembrando que a partir de 2019 é obrigatório todo time ter um futebol feminino, aí quem sabe o Figueirense já tem uma boa base para estar se inspirando e já com um título internacional, um título mundial.
É verdade. 2019 a gente espera fazer uma transição aí do 7 para o 11. Então acho que vai dar tudo certo, já temos experiência, já temos meninas competentes para isso. Acho que vai dar tudo certo, sim. A hora dos agradecimentos, a Luísa já agradeceu aqui, mas é importante vocês também estarem agradecendo quem ajudou, né? Lembrando que os recursos que vocês conseguiram foram através de rifas e doações, então aí quem sabe já um espaço, você está pedindo a contribuição também para campeonatos futuros. A gente quer agradecer realmente o Paula Ramos, né, que faz parte da nossa parceria também, dá todo o suporte pra gente. O jogador Guilherme Siqueira, que fez uma doação pra gente conseguir levantar esses fundos. A clínica de fisioterapia AK Esportes, nossa parceira de anos aí, recuperando essas meninas, tratando elas. A clínica Una, a Dita aí, nossa parceira também, que ajuda muito. E todo mundo aí que ajudou com as rifas e tudo mais, a gente só tem a agradecer que conseguiram viabilizar essa viagem e deu tudo certo. No mais, não tem que completar. Agradecer a todo mundo que ajudou, nem que fosse com uma rifa de apoio, um apoio, isso foi muito gratificante pra gente, né? E os parceiros que estão sempre do nosso lado, nosso muito obrigado e que não nos deixem, né? Que a gente vai precisar sempre muito. Muito obrigado pela entrevista, pelo título. Obrigado. E pode contar com a gente aí, a gente vai estar divulgando todo o esporte de vocês, todas as conquistas, e quando tiver precisando também pode contar que a gente divulga lá. Um grande abraço e até a próxima. Então vou deixar o nosso grande abraço aí para o André e para o Emerson, técnico e auxiliar, que foram muito bem aí com as meninas nesse campeonato mundial, trazendo esse título para o Figueirense. Vale lembrar que eles fizeram um estudo amor ao esporte, né, e eles que se dedicam, têm uma atividade profissional e nessa hora do lazer, se dedicam então a essas meninas, a preparação para que elas cheguem lá nesses campeonatos e façam o seu melhor, e fizeram, e por isso trouxeram esse título para o Figueirense. Eu volto a dizer que essa ida deles para Curitiba foi toda bancada com o recurso deles, se reuniram em carro, né, fizeram rifa, foram atrás de doações e arrecadaram o recurso financeiro necessário para fazer essa viagem. E com esse título, elas ganharam da federação 15 passagens aéreas para um torneio na Argentina, e com certeza aí vão precisar de muita ajuda, de recursos financeiros, para levar todo o time para fazer bonito de novo, novamente, e trazer mais um título importante para a cidade. Então quem quiser e tiver o interesse, podem buscar eles, futebol 7 feminino, então é importante ajudar. Também outro fator importante, a partir de 2019, todo o clube terá que ter o seu futebol feminino, e o Figueirense já tem uma boa base para formar o seu time feminino a partir de 2019. Deixar um grande abraço para a Cristiane e para seu pai, o seu Matos, 2 torcedores do Figueirense, acompanhando lá o bate-papo alvinegro. Já agradeço pela audiência, né, de todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir durante o final de semana, durante a semana, porque nós fizemos o programa, dedicamos eles a todos vocês, torcedores do Figueirense, nesse bate-papo alvinegro, e é claro, todos que irão nos assistir, independente qual time torça, porque futebol é paixão, é emoção, e é por isso que a gente faz esse programa para vocês aqui na Top Web TV. Vamos continuar aí com a nossa pauta, porque a gente já falou dos jogadores que renovaram, falamos dos jogadores que estão negociando a sua renovação, e agora a gente vai falar dos jogadores que estão negociando a sua vinda para o Figueirense, e tem nomes importantes, e é o primeiro deles que eu trago aqui. Já durante a semana toda foi debatido bastante, é o André Santos, né, lateral esquerdo do Figueirense, jogou no Corinthians, seleção brasileira, jogou em grandes times europeus e tem um sonho de encerrar sua carreira no Figueirense. É um jogador de 34 anos, é claro que ele não joga mais na lateral esquerda, está jogando no meio de campo, né? Atualmente há 2 temporadas jogando na Turquia, hoje ele está no Boluspor, é o nome do time da Turquia, 2 temporadas. Durante essas 2 temporadas aí fez 40 jogos e marcou 15 gols. Então é um número expressivo para
um jogador meio de campo, né, marcar 15 gols, realmente, olha, algo até de se pensar realmente a vinda dele. Isso tudo é uma negociação mais difícil, porque todos os jogadores praticamente que a gente falou que renovou com o Figueirense são jogadores mais de 30 anos. E seria mais um atleta ali no meio de campo do Figueirense, então teria que se pensar, mas é claro, também temos que respeitar essa vontade dele de vir retornar ao Figueirense. Foi o time que deu essa oportunidade para ele, quer retribuir de alguma forma isso para o Figueirense. Ele pode sim contribuir com o futebol, que eu assisti alguns jogos dele, ele realmente ainda tem futebol e para o Figueirense. Não sei se talvez aguentaria todas as partidas desta Série B, que é um campeonato muito pegado, muito difícil, mas pode estar contribuindo em algumas partidas e é dispensar a vinda dele para o clube. Além disso, também irá trazer marketing, né? Porque o André Santos é um jogador de renome na Europa, por onde passou, né, por grandes clubes aqui do Brasil, Flamengo, Corinthians, e seria um jogador que chamaria atenção para essa parte também. É claro, aproveita, faz esse lado todo social aí com o seu torcedor, porque o torcedor também gosta bastante do André Santos, ele sempre honrou muito a camisa do Figueirense. Agora a gente vai falar de um outro jogador que está negociando e é do meio de campo, de 26 anos, o Felipe Amorim, campeão da Série B pelo América, né? Ele fez 23 jogos neste ano, não marcou nenhum gol, ele pertence ao Fluminense, o Fluminense tem o desejo de emprestá-lo novamente e uma grande possibilidade de ele estar vindo para o estádio Orlando Scarpelli, um jogador muito habilidoso e vai ter que buscar o seu espaço dentro do Figueirense. Conseguiu o espaço dele dentro do América, né, mostrou que tem qualidade, mas aí vai estar partindo de igual para igual com os outros jogadores e o Milton Cruz vai fazer essa escolha. Se vir, não é aquele jogador que já tem lugar no time, né, vai ter que conquistar seu espaço dentro do meio de campo do Figueirense, mas pode ser uma boa aposta que a diretoria do Figueirense está buscando para o meio de campo, onde talvez o Figueirense teve maior problema durante o ano. Outro jogador que está negociando aí com o Figueirense, de 25 anos, é um zagueiro, é o Clebson do Atlético Paranaense, né, só que ele jogou muito pouco nessa temporada, fez apenas 4 jogos e 2 deles ele não fez todo o jogo, né, foi substituído. E o Atlético Paranaense tem essa vontade de emprestá-lo e um dos possíveis destinos seria o Figueirense. Por que a gente está falando isso? Porque o Figueirense não renovou com quase nenhum zagueiro, né? Nós vamos ter o Henrique Trevisan e somente esse, que é um jogador da base, então o Figueirense vai ter que buscar um jogador experiente ali para esse sistema. Leandro Almeida, Ferreira, Nailo, todos esses não ficaram, né? O Ferreira tem uma situação ainda que ele se lesionou e o clube não pode desligá-lo ele com um jogador lesionado, então deve aí janeiro, fevereiro ele deve estar se desligando do clube do Figueirense por conta dessa lesão. Só que o Figueirense já disse que não tem interesse e acho que nenhum torcedor desses nomes aqui que eu citei, Leandro Almeida, Nailo, Ferreira, nenhum torcedor quer a renovação desses jogadores para o sistema defensivo do Figueirense, porque erraram muito, né? O Leandro Almeida criou-se toda uma expectativa dele, um jogador experiente, e acabou não conseguindo demonstrar o seu futebol aqui no Figueirense, então o Figueirense não renovou com esse atleta. Agora vamos falar das contratações e a mais polêmicas de todas. É claro, estou falando aqui do Romarinho, filho do Romário. A gente tem que citar porque ele é filho do Romário, porque eu acho que essa é a única explicação que o Figueirense está trazendo ele, né? É um jogador de 24 anos, um atacante. Este ano fez 17 jogos e conseguiu fazer gol, menos gol do que o Zelov, né? Ele marcou apenas um gol, então não se justifica uma contratação para o Figueirense.
Se fosse para dar oportunidade para o jogador, o Figueirense poderia utilizar um jogador da base, né? Eu até ouvi alguns torcedores tá falando, vamos dar tempo, vamos, é claro, tem que ser dado tempo, a oportunidade. Só que a oportunidade dele já veio, né? Eu tive contatos aí com pessoas que jogaram com ele em outros clubes e a referência dele perante ao grupo não foi muito boa. Espero que ele tenha mudado, né? Ele que já foi para o Japão, jogou no Macaé e estava jogando aí no Tupi, jogou na Série C e fez apenas um gol. Hoje a gente pode dizer que o Romarinho precisa muito mais do Figueirense do que o Figueirense precisa do Romarinho. Se a intenção era fazer algum marketing com o Romário, eu até falei aqui antes de iniciar o programa, era muito mais fácil dar a passagem para o Romário e trazer ele para o estádio do que dar essa oportunidade. Não vejo necessidade nenhuma do Romarinho sim fazer parte do elenco do Figueirense. Tomara e quero eu que esteja muito errado nisso aqui que eu falei, né? Quem sabe lá no final do ano a gente vai chegar e vai dizer, ó, você, Carlos Donato, disse isso do Romarinho e ele arrebentou, arrasou, foi o melhor jogador da Série B. É isso que eu espero, mas particularmente acho que a história será outra, né? Enfim, vamos tocar o baile, o barco para frente, porque tem mais gente chegando, que eu estou falando do Betinho e do lateral Santos. O lateral Santos aí falta alguma documentação lá do time do Marítimo de Portugal, está faltando essa documentação para o Figueirense oficializar a sua contratação. E o Betinho falta só chegar na cidade para assinar o seu contrato com o Figueirense. Hoje à tarde surgiu um nome para a zaga, a gente já falou aqui do sistema defensivo do Figueirense, falando ainda há pouco. Surgiu um nome que vem lá do Internacional, é o Eduardo Borne, ele que é um zagueiro de origem, 20 anos, 21 anos, e aí pode estar vindo para o Figueirense renovar e fortalecer o seu sistema defensivo, porque esse ano muitos torcedores ficaram com o cabelo em pé, toda bola levantada na área do Figueirense, era um Deus nos acuda, e o torcedor não quer passar por isso novamente. Agora vamos falar porque também hoje tivemos o sorteio da Copa do Brasil, né, e a gente vale citar aqui que todo o sistema da Copa do Brasil mudou. É um jogo único, o time que é de maior expressão joga fora de casa, mas tem a vantagem do empate. Quando a gente fala isso, o torcedor do Figueirense já se preocupa, porque em 2017 era essa situação e foi lá no Acre e acabou perdendo praticamente um time amador. Então o Figueirense tem que tomar muito cuidado, porque esse ano o Figueirense caiu na chave 8, né, tem a vantagem do empate e joga com o 13 da Paraíba, então vai formar uma chave ali. Já vou adianto que ficou o lado contrário à chave do Avaí, a chave do Tubarão, então essa aí muito difícil fazer esse cruzamento só lá no final. São 80 times, vamos dizer, para a parte final vão sobrar 5 times, onde irão entrar os 11 times da Libertadores, que daí vai compor os 16 e vamos partir para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então realmente a Copa do Brasil é um campeonato à parte, um campeonato muito interessante, e para o próximo ano não tem aquela diferença de saldo de gol. Fora de casa o gol tinha um peso maior. Agora a vantagem é 2-1, 1-0 é pênalti. Essa grande diferença da Copa do Brasil, essa mudança então para esse ano. O Figueirense que tem o seu adversário, repito, o 13 da Paraíba. E eu sei que é um bate-papo alvinegro, mas a gente não poderia deixar de falar, porque amanhã tem talvez o último jogo com o time brasileiro nesse ano, que é o Grêmio. O Grêmio enfrenta o Real Madrid e digo para vocês que tem jogo. O Real Madrid é o favorito para o título, mas pelo que jogou e pelo que o Grêmio demonstrou durante o ano, tem condições de ser campeão, e é claro, estarei torcendo para um time
brasileiro. Aqui, antes de encerrar, fazer um todo agradecimento às meninas lá do Figueirense, Paula Ramos, agradecer por esse título. Eu, como torcedor do Figueirense, fiquei muito feliz de o Figueirense trazer esse título internacional, campeão mundial futebol 7, para o nosso clube, para a nossa cidade. Espero que vocês recebam esse reconhecimento de toda a torcida, de todo morador aqui da nossa cidade. Então, deixar um grande abraço para o Jacredi, que está aqui juntamente com o Ricardo na produção. A gente faz esse programa especial para todo torcedor, para todo mundo que está nos assistindo pela internet. Até sexta-feira, a gente terá novas matérias, novos assuntos sobre o Figueirense. E sexta-feira, então, eu aguardo todos vocês. Até lá!